Meu nome é Lígia Garcia, sou assessora técnica da qualidade da Fundação Emopa. Estou aqui para gravar esta videoaula que trata do documento NQ Reg 001, utilização de registro da rotina do trabalho do dia a dia. Este documento traz como sumário objetivo, definições, principais registros da rotina do trabalho do dia a dia, outros registros usuais, orientações gerais e tipo de registro, ou seja, ele se destina a falar dos formulários que nós utilizamos na Fundação Emopa e no dia a dia da nossa rotina. Bem, o objetivo aqui deste documento é estabelecer requisitos, que devem ser observados quando da utilização deste tipo de documento chamado registro, no dia a dia da nossa rotina, por conta do sistema da padronização organizacional da Fundação Emopa. Traz algumas definições que são de interesse de todos, como, por exemplo, o que é uma evidência objetiva, o que é o formulário padrão, o que é um padrão, padronização, referência, rotina e, partindo para o segundo momento, que é tratar dos principais registros da rotina do trabalho do dia a dia na Fundação Emopa. Primeiro registro que nós utilizamos é o que nós denominamos de comunicação interna, chamada comumente de CI. É um documento utilizado na comunicação da Fundação Emopa entre as diversas unidades administrativas, hierarquicamente de mesmo nível ou não. O referido do registro deve ser realizado preferencialmente através do meio virtual, pelo Expresso Livre, Expresso e-mail, e físico por meio do NQ RGT 001, comunicação interna. Um outro documento utilizado na nossa rotina do dia a dia é a convocação e pauta de reunião, que também está disponível lá no DocWeb e que as unidades recebem também por meio do Expresso Livre, Expresso e-mail, e traz os prazos e as regras quando da necessidade das unidades fazerem uma convocação e apresentação de pauta das reuniões. Nota: quanto à frequência de reunião, deverá sempre ser feita em meio físico. E aí o modelo da frequência está no NQ-RGT 006, de nome, relação e frequência e ou entrega de convocação. E aí esse registro deverá ser mantido sob a guarda de cada unidade responsável pela reunião, na medida que este documento ele é solicitado evidência de reuniões quando das auditorias internas, pelos nossos auditores internos da qualidade, ou quando de auditorias externas, para efeito de qualificação dos nossos serviços e produtos, para efeito de certificação, para efeito de reacreditação. Um outro documento é a ata de reunião não informatizada, que também está lá disponível no DocWeb, no NQ RGT 003, ata de reunião não informatizada. Seguindo ainda, temos o plano de ação, chamado comumente de 5W2H, e que ele trata o que está se registrando, por quê, onde, quando, quem e quanto custa quando for necessário. Este tipo de documento, plano de ação, é ele que faz todo o planejamento, quer no sentido mais operacional da gestão ou no sentido mais estratégico da organização. O fato é que todas as unidades, ao se planejarem, ao se programarem, devem utilizar
este documento chamado Plano de Ação, nessa sequência que está colocada aqui e que consta no documento disponibilizado no DocWeb. Ofício. Outro tipo de documento utilizado na rotina do dia a dia. Então, o modelo de ofício padrão para a Fundação Hemopa está no documento chamado NQ-RGT 005 Ofício. Acho que aqui a gente não precisa estar detalhando o que significa ou o que é esse tipo de documento, porque ele faz parte do dia a dia da nossa organização. Relação de frequência e ou entrega de convocação. Este documento tem a finalidade de registrar a presença de servidores nas reuniões específicas ou em eventos gerais que a unidade realiza, mediante a fixação da assinatura de cada um, o que evidencia a participação dos convocados nas reuniões para as quais foram chamados. Este documento está no NQ-RGT 006, relação de frequência ou entrega de convocação. Outro tipo de documento é o registro de não conformidade. Neste caso aqui, nós estamos chamando a atenção no sentido da contingência, porque hoje nós já temos um sistema informatizado que trata da gestão de registro de não conformidade, que é o SIS-GNC Web, para o qual nós temos uma videoaula específica por parte da GESP e do NQ. Só chamando a atenção que este documento, Registro de Não Conformidade NQ-RGT 007, ele só é utilizado no momento em que o sistema de não conformidade não pôde ser acessado. Aí a não conformidade ela é registrada neste documento, mas que tem um prazo que está no regulamento do dia a dia e da padronização para que as áreas migrem para o SIS-GNC Web ou Sistema de Gestão de Não Conformidade. Um outro documento disponibilizado para as unidades administrativas é a tabela de indicadores de modelo. Então, este documento ele serve como matriz para inserção dos indicadores no SISIND. Então, antes da área, do setor, do gestor inserir seu indicador no sistema de indicadores chamado SISIND, precisa se preencher esta tabela de indicadores, que é com base nessa tabela que a área, a GETIM ou o núcleo da qualidade vão poder então fornecer os dados que compõem um dado indicador. O modelo está no NQ-RGT 010, chamado Tabela de Itens de Controle. Um outro documento disponibilizado para a rotina do dia a dia é a ata de reunião informatizada. Nós temos a não informatizada e temos a ata de reunião informatizada, que aqui este documento ele serve para registrar uma reunião no qual são identificados inicialmente o local, data, horário de início e término da reunião, quem é o público-alvo participante, classificação do tipo de reunião, o grupo de trabalho, análise do processo. Então, é uma ata um pouquinho mais complexa, na medida que vai pedir mais dados, mais informações, e o que é importante nesse tipo de ata de reunião informatizada, é que ela nos dá uma visão sistêmica do que está sendo tratado, o que está sendo tratado hoje, as pactuações, as responsabilidades, as ações que serão decorrentes, para que na próxima reunião as ações pendentes sejam entradas para a reunião seguinte. Essa é assim, a grande agregação de valor deste tipo de ata de reunião informatizada. E ela está como NQ-RGT 012, ata de reunião informatizada. Outro documento também da rotina do dia a dia é o que nós denominamos de relatório de 3 gerações, que é um relatório que se utiliza ao final de cada gestão
Também, a exemplo da ata de reunião informatizada, o relatório de 3 gerações ele consegue fazer o giro do PDCA, mostrando o passado, o que foi planejado, o presente, o que foi executado, e o futuro, que são as ações propostas para o próximo ciclo. No cadastro de indicador modelo, outro documento que consolida todas as informações necessárias para a inserção de um indicador no SysInd, ele consta com os seguintes itens: pede a unidade gerencial, o nome do gerente, o nome do indicador, o objetivo do indicador, o nome do processo ao qual o indicador está vinculado, define o indicador, define a unidade de medida, se é percentual, se é valor absoluto, a fórmula de cálculo, a origem dos dados, o tipo dele, se é um indicador de eficiência, se é um indicador de eficácia, se é um indicador de efetividade, a periodicidade de aplicação, que é a aplicação neste caso é de atualização, e mostra também a tendência do indicador entre faixas, o desempenho esperado. Por exemplo, quanto maior, melhor, quanto menor, melhor, que é a tendência daquele indicador. Que nível hierárquico ele está vinculado, pode ser um indicador vinculado ao planejamento estratégico, ou que seja de nível gerencial, ou que seja de nível operacional. Periodicidade da avaliação, a versão que é a data da criação do indicador. E, por último, a faixa de aceitação, que é definição das metas. Lembrando aos senhores que esse tipo de documento da rotina do dia a dia, nós trabalhamos nos cursos da trilha da qualidade. Para indicador, nós temos um módulo específico chamado Sistema de Medição do Desempenho, onde nós explicamos, capacitamos os gestores na questão do que é uma tendência, o que é quanto melhor, quanto maior, melhor, quanto menor, melhor, se é questão do nível hierárquico. Todos esses conceitos que estão colocados, eles são trabalhados no curso do Sistema de Medição do Desempenho, que este ano vai acontecer no mês de novembro, aqui na Fundação Emopa. Bem, outro tipo de documento é o registro de assinatura do servidor. Este documento de obrigatoriedade na fundação, onde todos os setores precisam disponibilizar este documento, mostrando a equipe que está trabalhando e demonstrando quem já saiu, quem ingressou, como forma de rastreabilidade dessas assinaturas quando necessário. Mapa de processo. Esse tipo de documento, chamado mapa de processo, MP, é um documento dos mais importantes dentro desses da rotina do dia a dia, porque ele representa, ele demonstra a visão sistêmica de cada processo de trabalho que está localizado em cada setor. Mostra as nossas atividades, mostra as entradas, mostra as saídas e mostra o usuário que é beneficiado pelo produto ou pelo serviço de cada processo organizacional. Todos os mapas de processo das unidades gerenciais, ou seja, dos setores da Fundação Emopa, que estavam formatados como DOC, passaram a ter a sigla MP, de acordo com a hierarquização de documentos do padrão ABHH a ABB. Com relação a essa questão que está dita aqui, hierarquia de documentos, nós vamos na próxima videoaula falar sobre a hierarquia dos documentos aqui na Fundação Emopa. Tabela de controle de registro, que é um documento que atende o requisito 6, documentos e registros dos padrões para banco de sangue da ABB. E aí ela traz uma gestão,
um controle, a tabela, quanto à identificação desses registros, como é que eles são armazenados, como eles são protegidos, como eles são recuperados, retenção e disposição. Então, é um documento da maior importância também, e que também ele tem como um requisito a ser observado, que é a tabela de temporalidade dos documentos dos vários setores, onde está disponibilizado lá pela Gerência de Documentação Técnica, sob a responsabilidade da Celina, e que diz quanto tempo que nós temos que guardar um documento, quando que nós temos que descartar aquele documento, de que forma a gente pode descartar. Então, é um documento da maior importância para a gestão dos registros na Fundação Hemopa. Tem um outro também documento chamado Modelo de Cabeçalho de Registro Word, que orienta os setores como construir, como formatar cabeçalho de documento de registro. E aí tem todas as orientações aqui colocadas para que a gente possa então estar formatando esse cabeçalho. Bem, corpo conteúdo do documento. O corpo conteúdo de qualquer documento da Fundação Hemopa, seja um regulamento, seja uma comunicação interna, seja um registro mesmo, tem que seguir a regra da ABNT que o Hemopa definiu para nós como a fonte tem que ser Arial no tamanho 10. O espaço de ter a responsabilidade da unidade gerencial, que a gente denomina de UG, emissora na elaboração de documentos, conforme seja o tipo e os requisitos do documento do sistema de gestão da qualidade. Aqui o importante é que os senhores tenham clareza da regra todo e qualquer documento da Fundação tem que ser digitado na fonte Arial no tamanho 10. No caso do documento ter que apresentar rodapé, aí a regra utilizar a fonte Arial, tamanho 7 ou tamanho 8, dependendo do espaço disponível. E aqui, margem inferior esquerda, deve constar a sigla da unidade gerencial, emissora do documento, por exemplo, a Aldim, a Jetim, o NQ, o tipo de documento, que pode ser um REG, um POP, em caixa alta. O número do documento registrado eletronicamente no aplicativo DocWeb, seguida do nome completo do documento, exatamente igual ao contido no cabeçalho, apenas com as iniciais em letra maiúscula e, por fim, o número da revisão pertinente, revisão 0, revisão 1, revisão 2, dependendo da vida útil de cada documento. Margem esquerda-direita, a paginação já formatada eletronicamente. Relatório de validação. Outro tipo de documento da rotina do dia a dia, onde são registradas evidências que fornecem alto grau de garantia de que um processo específico produziu de forma consistente um resultado que atendeu às especificações pré-determinadas e os atributos de qualidade. Este tipo de documento ele está no NQ RGT 024, relatório de validação, que é muito utilizado, mais especificamente pela área técnica, que precisa fazer validação de processos, validação de rotinas, e eles utilizam, então, este relatório para evidenciar a validação dessas atividades, cujas orientações de preenchimento eles estão contidas no NQ POP 015. Preenchimento de relatório de validação compreende os seguintes itens, nesse relatório: tipo de validação, qual é o objetivo desta validação, procedimentos, critério de aceitação, materiais e equipamentos utilizados, resultados obtidos, conclusão, responsáveis e data. Então, esses são os modelos de relatório utilizados para validação.
E dentro da documentação do DocWeb, a gente já tem modelo de relatório de validação preenchido. Modelo de cabeçalho de registro em Excel. É um documento que orienta os elaboradores ou os servidores quando vão padronizar um documento que utiliza o programa Excel. Então, ele traz todas as orientações de como fazer essa formatação de cabeçalho em registro em Excel. Cronograma de reunião. Documento que destina a estabelecer previamente o cronograma de reuniões da unidade gerencial, do setor, compreendendo informações sobre mês, dia, horário, local, data de realização e observação pertinente. E-mail no aplicativo DocWeb. As inserções e atualizações dos documentos de gestão de documentos e gestão de não conformidade no aplicativo DocWeb serão divulgados para todas as unidades gerenciais através do e-mail, sendo de responsabilidade do gestor da unidade monitorar diariamente a caixa de mensagens para conhecimento dos documentos. Bem, este tipo de documento, e-mail corporativo, do qual as mensagens elas vão sair pelo aplicativo DocWeb, aqui é uma questão mesmo de disciplina. Todos nós gestores temos que desenvolver a cultura, internalizar a cultura de abrir todos os dias o e-mail corporativo, para onde vocês terão a possibilidade de saber se tem algum documento vencido ou a vencer, orientações gerais da gestão, orientações gerais dos setores, treinamentos, capacitação, tudo que envolve a vida organizacional da Fundação Hemopa. Elas são informadas diariamente pelo e-mail no aplicativo DocWeb, que é o nosso e-mail corporativo, tipo o meu ligia.garcia@hemopa.pa.gov.br. Em regra, todos os servidores da Fundação Hemopa devem ter os seus e-mails corporativos para conhecimento das decisões, orientações e tudo o que acontece na vida da Fundação Hemopa. Tem também o outro documento que nós utilizamos como padrão, que é modelo de certificado, né? Que está disposto aqui nesta configuração, que traz nome do participante, nome do evento, nome dos certificadores na fonte Arial. Mas esse tipo de documento, certificado modelo, ele é uso exclusivo da AGESP, da Assessoria de Gestão de Pessoas, na medida em que a AGESP é a unidade responsável pela capacitação e desenvolvimento profissional de todos os servidores e que tem a missão de emitir esses certificados. Portaria modelo. Este é um documento de ato jurídico vindo da presidência, que contém ordens, sugestões acerca da aplicação de leis ou regulamentos, recomendações de caráter geral e normas sobre a execução de serviços para esclarecer ou informar atos ou eventos realizados internamente em órgãos públicos. Então, aqui já fica claro para todos nós que a emissão de portaria é somente de responsabilidade da presidência da Fundação Hemopa, não tendo nós, gestores, no nível tático, no nível operacional, esta responsabilidade e nem devemos emitir portaria, apenas a alta direção. O planejamento anual é um documento que consiste em um conjunto de ações para a preparação, organização e estruturação de um objetivo organizacional, sendo essencial para a tomada de decisão e execução das tarefas. Outros registros usuais na rotina do dia a dia estão apresentados aqui embaixo. Guia de aquisição, GA,
cadastro de doador, requisição de material, folha de frequência, mapa de vantagens, folha de requerimento, declaração. Então, todos eles estão disponibilizados. E, por fim, este documento apresenta as orientações gerais, aqui onde afirma que todos os registros acima mencionados, exceto os contidos nos itens 3, 13, 3.14 e 3.16, devem ser usados pelas unidades gerenciais sem qualquer alteração de cabeçalho e de rodapé. Ou seja, os setores, as unidades gerenciais não podem e não devem fazer qualquer alteração nesses documentos considerados padrões para a Fundação EMOPA. Todos os registros decorrem de regulamento ou de um procedimento operacional padrão, que são os POPs, e de diversos manuais, razão pela qual no campo referência da folha de rosto do cadastro deve ser preenchido com a identificação completa, menos o número da revisão, que aí o sistema ele já dá automaticamente do documento hierarquicamente superior ao qual o registro se vincula. Ou seja, o que quer dizer isso? Que eu também vou abordar na próxima videoaula. É que os registros dos quais nós estamos falando nesta capacitação, eles não são criados sozinhos. Eles precisam ter uma identidade, eles precisam ter uma vinculação. É o que a gente está chamando aqui documento hierarquicamente superior. O que significa isso? Significa dizer que um registro ele pode sair de um regulamento. Um registro ele pode sair de um POP. Um registro ele pode sair de qualquer outro manual. O fato é que hoje não podemos ter registros / formulários que não estejam vinculados a algum documento relacionado. Eu tenho um POP X e deste POP saiu um registro que é um formulário para evidência de alguma atividade. Na próxima aula eu vou estar falando sobre isso. Os registros em geral, sejam impressos ou não, visam apresentar evidências objetivas de que as atividades ou ações estão sendo realizadas em conformidade com o estabelecido em procedimentos ou acordados entre as partes interessadas. É necessário manter controles para garantir a identificação, o armazenamento, que é o arquivamento, e a disponibilização dos mesmos sempre que se fizer necessário, de modo que possam subsidiar o processo da acreditação e os programas de excelência da gestão, tanto no âmbito federal quanto estadual. Na formatação de documentos padronizados da Fundação EMOPA, serão utilizados formulários construídos em papel A4. Na digitação dos textos, será utilizada a fonte Arial normal, tamanho 10, exceto onde o formulário impresso definir de outra forma, em parágrafo justificado, conforme contido no documento NQ-REG 002, Sistema de Padronização Organizacional. Recomendamos aos senhores gestores e demais interessados que leiam o NQ-REG 002, que trata do Sistema de Padronização Organizacional, que aborda todas essas questões que eu estou falando para os senhores dos documentos e registros. Nota: é terminantemente vedado o uso de corretivo branco, o famoso branquinho, ou rasuras de outras naturezas nos documentos. Não tendo a possibilidade de refazer o documento, passe um traço em cima da palavra, rubrique e escreva ao lado a palavra correta. Este requisito aqui
a ABB, Associação Americana de Banco de Sangue, e a ABHH, Associação Brasileira de Hemoterapia e Hematologia, eles são muito atentos com relação às rasuras de documentos que nós utilizamos no dia a dia. Eles não admitem, em hipótese alguma, que uma unidade hemoterápica, seja ela de qualquer hierarquia, utilize corretivo branco. Não podendo, conforme está colocado aqui, não podendo refazer, então passar um traço. Passar um traço em cima da palavra não é rasurar, é passar o traço, rubrique ao lado e escreva a palavra certa. Registros aqui segmentados utilizados na Fundação Hemopa, que consolida todos os tipos de formulários que nós utilizamos no dia a dia da organização. Comunicação interna, CI, convocação e pauta de reunião, ata de reunião não informatizada, plano de ação, ofício, relação de frequência e ou entrega de convocação, registro de não conformidade, tabela de indicadores, modelo, ata de reunião informatizada, relatório de 3 gerações, cadastro de indicador, modelo, registro de assinatura do servidor, mapa de processo, modelo, tabela de controle de registro, modelo de cabeçalho de registro em Word, relatório de validação, modelo de cabeçalho de registro em Excel, cronograma de reunião, portaria modelo, certificado modelo, planejamento anual. Muito obrigada pela atenção dispensada. Esperamos e desejamos que todas as unidades e os servidores façam bom proveito e bom uso desta videoaula, focando, em especial, que os nossos documentos tipo registros são todos padronizados, não podendo comprometer a padronização e que estão todos disponibilizados no DocWeb para acesso e impressão.